Só fazendo uma apresentação, meu nome é Peri Lenk, mas podem me chamar de Peri ou Perry, sou bem treinado, atendo pelos dois nomes. Eu sou SRE Manager na Nuveu. A Nuveu é uma startup de inteligência artificial e aprendizado de máquina, então é uma startup legal. E sou manager da área de SRE, DevOps ou qualquer coisa que o valha. Eu sou um pedreiro digital, né, devido às várias coisas que eu já fiz na minha vida. Sou sudocaster, eu tenho um podcast chamado Sudocast. A gente está um pouco parado ultimamente, mas um dia a gente espera voltar. Eu moro em Florianópolis, o evento é aqui de Florianópolis, iria ser aqui em Florianópolis, eu moro em Florianópolis, eu sou membro da organização do Meetup DevOps Floripa e também do DevOps Days Florianópolis, que infelizmente esse ano não vai rolar devido à pandemia. Sou entusiasta da cultura DevOps, apesar de achar que o termo DevOps não é um termo tão correto ultimamente, porque é um negócio que abrange mais coisas. Eu vou explicar um pouco isso na palestra. E de infraestrutura como código, eu acho que resolve muita coisa. E nas horas vagas eu sou garimpeiro de bandas obscuras de stoner e prog rock, eu gosto bastante desses dois subgêneros de música. E sou baterista noob, eu sou muito ruim mesmo tocando bateria, mas eu gosto. Então a gente vai falar de infraestrutura imutável. Esse tema ele tem alguns sinônimos conhecidos, né, como Apache versus Kettle, Phoenix Servers e Snowflake Servers, imagens de ouro ou Golden Images e infraestrutura como código mesmo, né? Então, ele tem alguns termos que vocês podem ter ouvido falar em outras talks ou em outras bibliografias. Então, infraestrutura imutável basicamente é isso, né? A gente vai falar bastante de Snowflake, de Phoenix Servers e Snowflake Servers, de Apache versus Kettle, né, por questões históricas, e de infraestrutura como código, basicamente. E no final, se der tempo, eu mostro um videozinho do exemplo que eu fiz. Mas a gente vai falar um pouco de contexto histórico, né, da onde surgiu isso, né, você tem relatos de artigos desde 2000 de infraestrutura com código conhecida como, infraestrutura imutável conhecida como infraestrutura imutável desde 2012, 11 mais ou menos, mas tem relatos desde 2004, né, com isso, né? Basicamente com este livro aqui do Gene Kim, que é o The Visible Ops Handbook, que ele escreveu com o George Spafford também. O Gene Kim, para quem não sabe, ele escreveu algumas bibliografias interessantes e que usa muito, né, sobre DevOps, né, principalmente o DevOps Handbook, ele que escreveu, e isso em 2004, se a minha memória não me falha, do Visible Ops, e tem um artigo do Netflix que fala sobre, já falava na aplicação, a aplicação está num pacote fechado dentro de uma imagem para uma VM, né? Então, isso já se falava isso em 2011, né? Mas como o start, vamos dizer assim, foi lá em 2012, na apresentação do Range Bias, ou Bias, não sei como pronunciar, mas deve ser Bias, ele administrava mais ou menos uns 11 mil servidores lá no CERN, na Suíça, e falou sobre isso nesse evento aqui, que ele falou sobre arquiteturas de cloud escalável, né, no caso, né? Então, ele falou bastante isso. E ele pegou isso de uma apresentação do Bill Baker, que trabalha na Microsoft, em 2012 também, que começou esse papo de Apache versus Kettle, no caso, né? Então, e depois veio Martin Fowler, não sei se é o Martin Fowler ou outros que escrevem por ele, mas provavelmente é o Martin Fowler, e veio com um termo um pouco mais leve, né? Eu vou explicar mais para frente para vocês, mas é o termo Snowflake Server e Phoenix Server, no caso. Mas vamos entender um pouco o que é Apache versus Kettle, né? Creio que grande parte de vocês já teve ou tem ainda um animal de estimação, né? Então, ou o cachorrinho, o cãozinho, ou o gatinho, ou o peixe, ou uma iguana, sei lá, um animal de estimação, né? Que vocês têm um carinho muito grande por eles, né? Você cuida, se ele fica doente, você leva no veterinário, se você
se você tem que dar comida para ele, você tem que cuidar dele, né? E tem servidores que exigem um cuidado mais apurado, né? Então, tipo, eles são indispensáveis ou exclusivos e realmente eles não podem ser desativados, né? Se for desativado, vai tomar um dano muito grande, mas mainframes, servidores de aplicação, basicamente, load balancers e firewalls de HA, banco de dados projetados como primário e secundário e assim sucessivamente, né? E Kettle, né, sempre naquele conjunto de 2 ou mais servidores, né, que está construído numa ferramenta de automatização, um Terraform, um Ansible, onde nenhum, ou 2 ou até 3 são insubstituíveis, né? Então, geralmente, em caso de falha, um servidor cai e sobe outro. Geralmente, e hoje, nas clouds modernas, tem essa questão de auto-scaling muito fácil, né? Então, ele é substituído por um outro idêntico, né? Kettle é tradução para boiada, se eu não me engano. Então, tipo, se você for numa fazenda e ver aquela cabeçada de boi, se um boi morrer, não vai ser um problema muito sério. Óbvio, se 90% da boiada morrer, óbvio que vai dar problema. Mas um boi morre, vai nascer outro e assim sucessivamente. Clusters diversos de Cassandra, de Kafka, o Kubernetes na questão de multimain, né, de um servidor primário. Eu tenho que corrigir isso aqui na apresentação, porque a gente não usa mais master. E múltiplos servidores web que está rodando a sua aplicação e assim por diante, né? Então, é aquela máquina que pode morrer dentro do teu cluster que não vai ter problema nenhum. Mas a gente não vai usar o termo pet versus kettle, é um pouco assim cruel, e por respeito aos veganos e vegetarianos, a gente vai usar um outro termo, que é o termo que um termo Martin Fowleriano, né, que é o Snowflake Servers e o Phoenix Servers, né, no caso, né? Então, os Snowflake Servers, eles são basicamente iguais aos servidores pets, né? Eles exigem cuidado, são atualizados manualmente, eles são atualizados com frequência também, né? Então, é um ambiente basicamente exclusivo, né? Geralmente a gente tem num cenário comum uma construção do artefato pela ferramenta de Continuous Delivery, as dependências são instaladas ou reinstaladas a cada versão nova, a cada deploy feito, né? E para isso, uma ferramenta de automação, um Ansible, um Chef, um Puppet, ou até mesmo um Shell Script para fazer essa questão de automação. Implementa-se o artefato em homologação e depois de validado, implementa-se em produção, né? Esse é um cenário bem comum que boa parte de nós já passamos por isso, né? Porém, já tive bastante casos de ambientes indisponíveis, né? Por algum problema que esteja ocorrendo, alguma coisa assim, né? Indisponibilidade do sistema de empacotamento, um PIMP, um GEM, um GAIN, um NPM, um apt-get, alguma coisa está fora do ar, e quando você precisa atualizar uma biblioteca, alguma coisa, ele não vai atualizar, então, e vai dar um problema, e geralmente esses problemas acontecem em produção, né? Uma atualização de biblioteca que quebrou build, basicamente, né? Então, tipo, alguém atualiza um servidor, alguém atualiza uma feature por questões de segurança e quebra a feature, né? Então, isso acontece bastante. E também o caso maior, né, que já aconteceu algumas vezes, né, de um mantenedor tirar a lib do ar do gerenciador de pacotes, né? Então, tipo, já aconteceu bastante para quem desenvolve JavaScript, que de vez em quando algum desenvolvedor tira uma biblioteca essencial do NPM, né? Que para ele pode não ser essencial, mas para alguns projetos são, né? Isso já aconteceu algumas vezes, já fui testemunha disso também, e foi um saco para conseguir corrigir. É sempre assim. Estão conseguindo me ouvir de boa? Tá tranquilo? Então tá. Então, uma coisa que passa muito quando a gente tem questões de ou microserviços que não são tão microserviços, né? Eu chamo de monosserviços ou microlíticos, né? Ou um monolito mesmo, que é dependência circular, que é um negócio que
às vezes é um mal necessário, mas que a gente precisa corrigir, né? Então, dependência circular de muitas aplicações, um serviço depende do outro, e sem o serviço, talvez você não consegue desenrolar legal, assim. E também temos questões de comandos certos na ordem errada, né? Já fiz bastante, inclusive eu já fiz deploy num ambiente errado, né? Então não é muito legal. E pacotes certos na ordem errada, né? Isso acontece demais, assim, principalmente quando você vai fazer um trabalho manual. E na tendência do trabalho manual é bem capaz de você cometer erros. Então, o que acontece, né? A gente aumenta a complexidade operacional, porque você vai ter que realmente fazer, como eu falei, a questão de um trabalho manual, né? Então, já aconteceu de eu ser o CI da empresa, o CD da empresa, né? Então, não é uma parte muito bacana, né? E também exposição de falhas no pipeline durante a operação, né? Principalmente quando você depende muito de serviços de terceiros, né? Que às vezes o problema não é nosso, às vezes o problema são dos outros, né? Tem aqui a tabela periódica do DevOps, né? De ferramentas de DevOps que a Shebia Labs fez. Acho que essa tabela ainda está desatualizada, deve ter coisas boas, deve ter coisas novas. Mas você vê que tem uma série de ferramentas de orquestração de container, ferramenta de armazenamento de código, ferramenta de cloud providers, você tem muita coisa hoje em dia, né? Você tem ferramentas de automação, então tem muita coisa. E que depende realmente dos outros, né? Então, já aconteceu casos do S3 da Amazon ficar fora e deixar metade da internet no ar, né? Fora do ar, né? Então, você tem problemas que acontecem não pelo seu lado, mas sim por terceiros, né? Então, são coisas que são perigosas e a gente deve se proteger disso daí. Mas aí vem a infraestrutura imutável, né? Imutável é aquele que não muda, não tem... O estado é o mesmo do começo ao fim, né? Então, ele não tem alteração, né? E também conhecido como Phoenix Servers, né? Então, a lenda da Fênix, basicamente, é aquela questão que a Fênix morre e renasce das cinzas, né? E é basicamente isso que isso se encaixa para um servidor imutável, né? Ele vai ter uma vida útil, vai morrer e vai renascer um outro servidor já atualizado, né? Então, geralmente são provisionados por uma ferramenta de gestão de configuração, um Ansible, um Chef, um Terraform, sei lá. Você pode usar um Packer para gerar a imagem, tanto da sua AMI ou da sua imagem de VM como um todo, né? E a ferramenta, a criação da imagem da VM pode ser criada pela ferramenta de pipeline, né? Então, existe os pipelines lá, o pipeline de testes, todos os testes de infra, e você pode fazer a criação da sua ferramenta, da sua imagem no próprio pipeline, né? Jenkins, Circle, Travis, tanto faz. Né? Então, e você evita de rodar comandos, um pipistrel, alguma coisa assim direto na máquina, né? Ele vai gerar tudo isso na imagem e vai empacotar e distribuir para você. E você tem aquela questão de cultura DevOps, de senso de ownership e tal. Boas práticas. O que se recomenda nesse caso? Né? Serem servidores em cloud. É possível fazer em bare metal? Talvez vocês me perguntem. É possível, porém tem que usar um OpenStack, alguma coisa assim. Eu nunca fiz, talvez eu não recomendo. Automação de todo o processo de continuous deployment. Então, é um processo automatizado. A entrega tem que ser automatizada. A infraestrutura virou código, realmente, né? Então, tem o livro do Jez Humble lá, que é o Continuous Delivery, que é o mais famoso. Ele já citava isso em 2011, né? E tem um paper do Mark Burgess, que ele foi o criador do Ceph Engine, né? Eu nunca usei o Ceph Engine, mas acho que foi uma das primeiras ferramentas de gestão de configuração, né?
que é o On the Theory of System Administration, que foi em 2003. Isso já se fazem 17 anos. Então, o ponto em comum de tudo isso é a automação da sua infraestrutura, né? Então, é aquele negócio de infraestrutura virou código, todo mundo tem que meio que botar o chapéu de dev e vai ter que programar, né? Então, basicamente, e com popularização de cloud, essas coisas, ele deixa tudo isso mais claro, né? Então, vai ter que ser automatizado, de qualquer maneira. A centralização de logs, esse é um ponto muito importante, né? Por quê? Um servidor imutável, ele não deve mudar de estado, ou seja, ele não pode ter escrita dentro da máquina, né? Então, o interessante disso, e hoje, geralmente a gente trabalha com vários serviços, né? Grande maioria, mas trabalha com muitos serviços, ele tem que ter uma centralização de logs, né? E geralmente isso numa ferramenta de terceiros, né? Então, você tem uma centralização de logs, onde todos os teus serviços vão colocar logs lá, né? Tem Grafana, tem tantos outros ali que me fogem na memória, né? E tem que ter, não deve ter escrita realmente na máquina, né? Então, o trabalho é muito mais simples, né? Os logs, todos os logs da aplicação, logs da máquina, tudo, estão tudo num lugar só e você tem uma facilidade, vamos dizer assim, né? Armazenamento externo de dados. Como eu falei que não pode ter, não pode, parece que eu sou muito caga-regra, né? Mas a boa prática pede que não deve ter escrita. Você tem que armazenar os seus dados em partes externas, né? Seja num bucket, seja num bucket de dados externo, alguma coisa assim, mas não deve ter dados na máquina. Isso é muito importante. Equipes engajadas, e isso é um processo que envolve todo o time, isso envolve dev, isso envolve ops, isso envolve sec, isso envolve QA, ou teste, né, melhor dizendo, qualidade, isso envolve toda a parte de produto, então é uma coisa muito mais ampla, né? As equipes estão engajadas, né, nesse caso, né? E então por isso que é algo da empresa como um todo, né? E sem acesso ao servidor de produção. Como é um servidor imutável, não é necessário você liberar a porta 22 para acessar o servidor. Ele fica com a porta 22 desligada e não tem acesso. Então, porque você pode correr o risco de ir lá e alterar, e não é um negócio muito legal. Eu tenho mais 12 minutos, eu tenho mais 11 minutos, eu tenho que ir rápido. Como tornar um servidor imutável, né? Você provisiona um novo servidor, testa um novo servidor, altera as referências para o servidor novo, geralmente no load balancer, e mantém a versão anterior, né, da sua imagem disponível para fazer o rollback. Opa, deu pau, então retorna com a versão anterior. Então é legal você armazenar a versão anterior. Questões de visibilidade, né? Onde foi construído o servidor e por que foi construído o servidor foi construído para o serviço XYZ e essas coisas, né? Qual é a imagem anterior? Porque a imagem anterior é a imagem que teoricamente é a que estava funcionando, então você consegue ter aquela questão de rollback. Como eu posso iniciar, validar, monitorar e atualizar o servidor, então muita documentação é necessário. Qual o repositório do Git? Qual o repositório do Git, qual o hash que o código da imagem está, né? Então é bem importante ter isso tudo claro. Quais as tags específicas do container e da VM utilizado como registro de build? O Kubernetes usa muita tag e tal, mas dá para fazer isso num contexto de infraestrutura imutável, e qual o nome do projeto que realmente o artefato pertence, né? Então a gente tem que estar tudo muito bem claro, tudo muito visível. E existem alguns testes, né, que devem ser feitos, os testes de segurança, os testes de serviço, né, conformidade e integração. Testar a infraestrutura é muito importante também, não é só a parte de desenvolvimento que tem que testar. Eu acho que a galera de infra, e eu me encaixo nisso, é bem importante praticar testes, né, na infraestrutura para garantir o seu trabalho, né?
Aí a gente tem algumas formas de deploy infraestrutura imutável. Blue-Green Deployment é aquele que tem os dois ambientes. Eu nunca sei qual é o ambiente novo. Eu acho que o Blue é o ambiente novo, o Green é o antigo. E depois que sobe o ambiente Blue, você vai lá e dá um comando e o ambiente Blue ele sobrepõe-se ao ambiente Green, no caso. Canary Release é muito... Ou Deploy Canário, que a galera usa, fala, né? Muito usado por Facebook, Instagram e muitas empresas. Você coloca uma carga de usuários para acessar a nova versão, enquanto o resto continua acessando a velha versão, e você vai balanceando a carga até chegar a 100%. E também o Role Update. Role Update eu chamo de Blue-Green Deployment from Hell, que simplesmente o teu novo ambiente vai sobrepor sem nenhum comando, sem nada, o teu ambiente antigo. Pode dar merda? Pode, mas... Vamos fazer uma demo. Eu tenho 9 minutos, eu acho que dá. Vou fazer uma demo aqui bem interessante. Então, só explicando para vocês, eu usei Packer, Ansible, eu fiz uma API tosca escrita em Python, Docker, Google Cloud Platform e o Thread CI. Desculpa, gente. Eu falo demais, então eu tenho que tomar água cada... Então, se preparem para cenas fortes. Vamos lá, desculpa. Eu vou ter que compartilhar. Eu vou parar a apresentação e vou compartilhar o vídeo. Compartilhar a tela toda mesmo. Deixa eu ver aqui isso. Vocês estão vendo meu vídeo? Se alguém puder falar, eu fico até feliz. Anderson, pessoal da organização, deixa eu ver aqui. Opa, beleza, então. Opa, errado. Vamos seguir. Eu tendo problemas. Só mostrar para vocês aqui, né? Eu comentei... Oi. Desculpa que tem um delay. O que aconteceu? Não, só para ver se estavam vendo a minha tela. Tá certo. Então tá, beleza. Então, tá rodando no Threads, eu meio que cortei esse vídeo, porque o deploy inteiro, ele leva mais ou menos uma meia hora, mas eu vou até baixar tudo, fazer isso. Então, eu vou dar uma atualizada, eu vou dar uma pulada aqui. Essa é a parte do Packer, do Terraform, se eu não me engano. Ele vai fazer toda a instalação das libs dentro da minha aplicação, né? Ele vai buildar a minha imagem, né? Aí ele vai rodar o Packer, ele vai criar, o Docker vai buildar a minha imagem de container, o Packer vai criar a minha imagem de VM, e o Terraform vai fazer o deploy propriamente dito, né? Em vez de eu fazer um comando de deploy, o Terraform vai lá e faz esse trabalho para mim, né? Então, vamos lá, ele vai inicializar o back-end, ele viu que não tem nenhuma alteração, vai fazer só um refresh para mudar os dados ali. Essa parte que demora, eu estou pulando. Rodou o comando, tudo certinho. Vamos ver se ele vai atualizar. Esse vídeo é de julho, então eu fiz faz bastante tempo. Vou pegar o IP 171. E aí eu dou Essa é a mensagem antiga, respeitem o isolamento social. Deixa eu dar uma pulada. Essa porra. Vamos ver aqui. Ainda bem que eu não estou fazendo demo real time. Mudou para fique em casa. Então, tipo, você tem a versão anterior e a versão nova, né? Geralmente, os load balancers dos cloud providers, eles têm um certo delay que fica demorando para alterar a definição, né? Então ele fica, volta e meia, ele vai para a versão antiga, né? Quando bate nesse endpoint, mas logo ele fica na versão nova do serviço, né? Então você tem uma versão nova ali
Pô, Peri, mas foi sem downtime, pô, isso é milagre. Não, gente, isso é só uma API Flask tosquíssima, sem banco de dados, sem head, sem fila, sem porra nenhuma. Então, tipo, pode ter uma questão, pode ter um downtime, alguma coisa assim, né, que pode ter problema. Dúvidas? Se alguém puder mediar, porque eu não estou conseguindo ver. Nenhuma dúvida? Nenhuma dúvida. Olha, o pessoal entendeu. Alguns links úteis, depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês. Tem alguns links que é bem interessante de documentações e alguns conteúdos históricos e alguns episódios de podcasts que ajudam a entender muito melhor. E eu quero agradecer a vocês todos pelo tempo e a disponibilidade de me ouvir. Meus contatos estão aí. Em qualquer lugar vocês me acham como @perilenk, então não tem mistério. Meu e-mail, peri.lenk@gmail.com. Tem o e-mail do talentos@nuveu. A gente está começando a abrir algumas vagas e em breve vai ter vaga de SRE. Quem tiver interessado pode mandar e-mail para o talentos@nuveu. O único problema é trabalhar comigo, hahaha. Mas eu tenho o meu blog, que é o perilenk.com, e o sudocast.com.br, que você pode escutar no iTunes, pode escutar no Spotify, então tá tudo certo. Muito obrigado, gente.